Vamos a mais uma aula de bioengenharia de solos aplicada à recuperação de áreas degradadas. E o tema da aula de hoje é degradação ambiental. Antes de iniciarmos com os conceitos sobre impacto ambiental, enfim, degradação ambiental e outras questões básicas, é importante que a gente tenha em mente o que é gestão ambiental, né? E gestão ambiental justamente está relacionada a um conjunto de medidas que visam a redução e o controle dos impactos provocados pelas atividades e as intervenções humanas sobre o meio ambiente. O que é impacto ambiental? Bom, a gente pode considerar como qualquer alteração da qualidade ambiental que resulte da modificação de processos naturais ou sociais e que seja provocada por ação antrópica. Existem aí, na realidade, diversos conceitos, mas diferentes, definições levemente diferentes, mas o cerne da questão sobre a alteração da qualidade de componentes ambientais modificada, não necessariamente prejudicada, modificada pela ação antrópica, por atividades humanas. Entretanto, é importante pensar, só existem impactos ambientais negativos? Porque sempre quando a gente ouve falar em impacto ambiental, imediatamente vem à nossa cabeça que os impactos ambientais são negativos. Mas, e no final das contas, só existem impactos ambientais negativos? E a resposta é não. Quando a ação resulta na melhoria da qualidade de um fator ou de um parâmetro ambiental, a gente pode considerar que esses efeitos são benéficos. Então, o impacto ambiental ele é positivo. Entretanto, quando a ação resulta em danos negativos, de operação de algum elemento ou parâmetro ambiental, a gente considera esse impacto ambiental como um impacto ambiental negativo. Os impactos ambientais eles podem ser classificados quanto ao seu modo, à sua magnitude, à sua duração, ao seu alcance, aos seus efeitos e à sua reversibilidade. Quando a gente pensa do ponto de vista de sua classificação quanto ao modo, ele pode ser classificado como direto ou indireto. Então, aqueles impactos ambientais diretos, eles são resultados da simples relação de causa e efeito. Já os indiretos, os impactos ambientais indiretos, são resultados de reações secundárias. Então, de certa maneira, a gente pode exemplificar um impacto ambiental indireto como o efeito estufa, que é resultado do aumento do CO2 na atmosfera, oriundo do aumento da poluição do ar. Quando a gente pensa em magnitude, os impactos ambientais eles podem também ser classificados em relação à intensidade, de pequena, média ou grande intensidade. De duração, se é temporário, se é permanente ou se é cíclico. De alcance, se é local, regional, nacional ou global. Quanto ao efeito, se ele está relacionado a um efeito imediato, que conota a um curto prazo, de médio prazo ou então de longo prazo, de efeito duradouro. E de reversibilidade, se ele é irreversível ou não. Pensando que todas essas classificações elas estão associadas a impacto ambiental, que pode ser positivo ou negativo, se o seu efeito for benéfico ou adverso, respectivamente. Bom, no contexto de degradação ambiental, já vimos o conceito de impacto ambiental, de impactos ambientais, que eles podem ser positivos ou negativos. Entretanto, alguns outros termos devem ser conhecidos, como aspecto ambiental e efeito ambiental, para que a gente tenha uma noção melhor e um maior entendimento sobre como se dá a degradação, o processo de degradação ambiental. Quando a gente trabalha com o aspecto ambiental, a gente está falando de um elemento de atividades, de produtos ou dos serviços que podem interagir com o meio ambiente. Então, de certa maneira, um exemplo, quando se está lavando vasilha, e o sabão, o detergente, é um item ali na ação de lavar vasilha. Entretanto, esse sabão ele vai
né, para a água, para o esgoto, que vai causar uma degradação na qualidade da água, algum tipo de poluição nos recursos hídricos, né? Então, dessa maneira, o detergente é um aspecto ambiental. E os efeitos ambientais vão ser tratados como alteração de um processo natural ou social decorrente de uma ação humana, né? Então, de certa maneira, o aspecto ambiental é o elemento que vai interagir e o efeito ambiental é a alteração do processo natural causada por esse elemento, ou seja, esse aspecto ambiental. E agora, de fato, né, o que é degradação ambiental? Como a gente pode classificar degradação ambiental? Bom, degradação ambiental vai ser tida como qualquer alteração adversa dos processos, funções ou componentes ambientais, ou alterações adversas da qualidade ambiental. Então, de certa maneira, a gente pode dizer que degradação ambiental também é um impacto ambiental negativo, né? Que é um desequilíbrio provocado pelo choque da relação do homem com o meio ambiente. E alguns exemplos do que é degradação, né, de tipos de degradação ambiental, a gente pode citar o desmatamento, né, as queimadas, a própria ocupação irregular, que vai contribuir ali com água servida, com alguma contaminação do solo mesmo, né, por questão de esgoto, de indução de processos erosivos, de escorregamento de massa, de também desmatamento associado à ocupação irregular e não planejada. Os processos erosivos representam um grande fator aí de degradação ambiental, né, de degradação ambiental dos solos, né? Esse exemplo aqui a gente consegue, nessa foto a gente vê, né, uma região parece que teve uma queimada, enfim, com blocos rochosos sobre um solo. E na realidade o que está sendo descrito aqui é uma erosão laminar, né, em que há uma remoção de certa maneira homogênea, né, homogênea e gradual, devido, né, ao fluxo laminar, ao fluxo lençol, e com o tempo o solo vai sendo, as partículas soltas vão sendo remobilizadas, e um dos indícios da erosão laminar justamente é o aparecimento de afloramento de rocha que outrora estavam imersos no solo, né? E hoje a erosão laminar é uma grande causa de degradação ambiental, justamente porque ela é responsável por uma grande perda de solo em algumas áreas e, consequentemente, quanto maior o volume de material que é remobilizado dessas áreas, também há uma perda de fertilidade desse solo, o que pode também, né, reduzir a produtividade dos solos, entre outros fenômenos. E agora uma questão interessante. Qual é a diferença entre degradação ambiental e perturbação ambiental? Bom, quando a gente pensa em degradação ambiental, necessariamente, né, existe uma conotação de incapacidade do meio, né, de se recuperar sozinho. Lembrando, como pode ser denominada a degradação ambiental? A degradação ambiental vai ser qualquer alteração, né, em alguma função ambiental, enfim, causada pela qualquer modificação adversa, né, qualquer impacto ambiental negativo. Entretanto, quando a gente fala em degradação, necessariamente a gente está falando de uma incapacidade de recuperação natural daquele ambiente, né? Ou seja, o impacto ambiental atinge determinada área e supera a capacidade de recuperação natural.
Já quando a gente fala em perturbação ambiental, aí sim, a gente está falando de um impacto ambiental negativo. Entretanto, esse impacto ambiental, né, ele ainda permite impacto ambiental, no caso uma perturbação ambiental, permite uma recuperação natural. Uma recuperação natural daquele ambiente. Já no caso da degradação, não. Serão necessárias técnicas de recuperação ambiental, de restauração ambiental, enfim, medidas aí de gestão ambiental e manejo. Recuperação de áreas degradadas. O que é recuperação de áreas degradadas? Em que consiste isso? Basicamente, vai ser a aplicação de diversas técnicas de manejo que vão visar tornar um ambiente que foi degradado apto para um novo uso produtivo, desde que sustentável, né? Ou seja, o ambiente degradado, aquele ambiente que perdeu a capacidade de recuperação natural. E quando a gente fala nas técnicas de recuperação ambiental, existem dois grandes grupos, né? Aquelas medidas que vão visar a melhoria do meio físico e aquelas medidas que têm como objetivo o manejo dos elementos bióticos do ecossistema. Tá? E quando a gente pensa nas medidas de melhoria do meio físico, necessariamente a gente tem que pensar em melhoria das condições do solo para restabelecer vegetação, né, que outrora foi perdida, e a melhoria da qualidade da água para restabelecer as comunidades bióticas. Então, nesse conjunto de medidas, a ideia é restabelecer capacidade de sustentar atividades bióticas. Quando a gente pensa agora no conjunto de medidas que visa o manejo desses elementos bióticos, necessariamente a gente está falando de plantio de mudas de espécies arbóreas e também a reintrodução da fauna. Bom, aqui à esquerda a gente pode ver algumas técnicas de recuperação ambiental. A primeira foto, ela mostra o processo de recuperação de uma margem de cursos d'água, né? E as de baixo, elas já mostram um processo já instalado, uma área já recuperada. Bom, mas é importante salientar aqui que também são diversas técnicas que podem ser aplicadas, né? Então, existem tipos de recuperação ambiental diferentes. E existem 3 modalidades de recuperação ambiental, né? E quais são elas? A primeira modalidade de recuperação ambiental está relacionada a... Vejam a foto e deem o nome dessa modalidade. Qual seria essa modalidade? Bom, embora esse procedimento que está ilustrado aí nos slides receba o mesmo nome dessa modalidade de recuperação ambiental, no caso ilustrado ele não foi devidamente executado, né, bem executado. Mas na realidade, uma das modalidades da recuperação ambiental é a restauração ambiental. E justamente visa o retorno de uma área degradada às condições existentes antes da degradação. A nossa segunda modalidade de recuperação ambiental é a reabilitação, que visa tornar a área passível de um uso que pode ser completamente distinto do uso inicial. Já a nossa terceira modalidade de recuperação ambiental é dita remediação, justamente porque o objetivo é a contenção dos contaminantes de modo a assegurar uma utilização daquela área dentro dos limites aceitáveis, né? Então, o principal processo e medida na remediação ambiental é a descontaminação. Espero que os conceitos tenham ficado claros. É hora de dar tchau.